Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do que são sistemas sequenciais, que vai ser uma introdução para a gente falar depois de LED e flip-flop. Bem, os circuitos digitais eles podem ser divididos em combinacionais e sequenciais. O que é um circuito combinacional? São as portas lógicas básicas, que a gente já falou um pouquinho sobre elas, né? As saídas dependem somente da entrada no instante de tempo atual. Ou seja, se eu mudo a entrada, a saída se modifica. Agora, circuitos sequenciais são circuitos que possuem realimentação da saída para a entrada, gerando uma combinação de circuito combinacional com elementos de memória. Na verdade, esse elemento de memória é essa realimentação. É eu precisar saber qual é o valor da minha saída no momento para gerar a próxima saída. Por isso, a gente muda, digamos assim, o nome de saída para estado, né? Então, a gente vai ter aqui o estado atual e as entradas, elas vão definir os valores do estado futuro, né? Então, sempre que a gente falar de estado, a gente vai imaginar a saída do circuito, ok? Um exemplo que eu adoro para deixar bem mais claro o que significa, né, esse estado atual e essa realimentação no sistema, tá? Então, aqui a gente tem um circuito com duas botoeiras. Então, botoeira, gente, ele é aquele botão que você aperta e volta. Não é um interruptor, tá? Que você aperta e fica, né? Ou a botoeira aperta e volta, ok? Então, as botoeiras determinam o estado de uma lâmpada, se ela vai acender ou vai apagar. Então, olha só o que está falando. A partir do exemplo aqui, a gente vai montar uma tabela verdade. Então, eu tenho duas entradas, que são as botoeiras A e B, e uma saída, que é a lâmpada. Então, se a botoeira A é acionada, a lâmpada acende, né? Então, aqui o A acionado, a lâmpada acende. Agora, a lâmpada apaga se a botoeira B é acionada. Então, 0, 1, aqui apaga. É impossível acionar as duas botoeiras juntas. Então, 1 e 1 é o nosso impossível, ou don't care. E 0 e 0, né? Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. A lâmpada está apagada. Eu apertei o A, ela vai acender. Nesse momento, a botoeira volta. Então, eu tenho um 0, 0. A lâmpada vai apagar? Não necessariamente, porque eu não apertei o B. Agora, se eu apertar o B, ela apaga, né? Agora, na hora que eu solto o B, ele volta para 0, 0, a lâmpada vai acender? Também não foi dito isso, né? Então, na verdade, o que acontece quando nem A nem B estão pressionados é que a lâmpada vai manter o estado atual. Ou seja, se ela estiver acesa, ela continua acesa. Se ela estiver apagada, ela continua apagada. Então, a gente coloca aqui, ó, o QA, que é o estado atual, né? Eu dependo da situação na lâmpada nesse exato momento para saber como ela vai estar. Como que a gente montaria esse circuito? Eu vou transformar esse QA numa entrada para a gente conseguir fazer uma análise melhor. Tá? Então, olha só, eu já sei que se eu pressionar o A, a lâmpada acende. Se eu pressionar o B, a lâmpada apaga. 1 e 1, don't care. Pressionar o B, apaga. Pressionar o A, acende. 1 e 1, impossível, né? Agora, se eu tiver aqui, ó, nessa situação em que A e B é 0 e o estado atual é 0, a lâmpada permanece apagada. Mas, se eu tiver nessa situação em que o A e o B é 0 e a lâmpada estava acesa, ela permanece acesa. Então, a partir dessa tabela verdade, a gente consegue construir o mapa de Carnot, né? A gente já falou aqui sobre o Carnot em algum outro vídeo, para saber como que vai ficar a equação desse circuito. Então, vou transferir aqui. Quem tiver dúvida no Carnot, clica lá no vídeo, que eu já expliquei como que a gente faz, tá? Então, aqui um X, um 0, um X aqui. Então, como é que vai ficar o agrupamento aqui do Carnot? Eu vou agrupar aqui, ó, esse 4, e esse aqui, 2, um grupo de 2 aqui. Como vai ficar a equação da lâmpada?
né? Então, nesse grupo de 4 aqui, o QA tá variando sai fora, vai ficar o A. Ou o próximo grupo, em que o QA sempre é 0, o A tá variando e o B tá barrado. Vamos desenhar esse circuito, então? Eu vou ter aqui, então, uma AND do B barrado, vou colocar a bolinha ali, e a AND vai entrar aqui numa OR com o A. E o que vai entrar na outra porta da AND aqui? O QA. O que é o QA? É a saída, é o estado atual da saída. Então, aqui eu vou ter uma realimentação, que é nosso conceito de memória aqui nesse circuito, tá? Existe um circuito pronto, né, que é o LET, que ele consegue substituir esse circuito que a gente construiu. No caso, é o LET feito com portas NOR, em que as entradas são ativas em alto. Ele é o LET SR, que a gente chama, 7 e reset, tá? E como que é a tabela verdade dele? Vai ser bem parecido com essa tabela verdade da lâmpada, né? O 7, ele é a entrada que seta a saída, ou seja, manda para 1. E o reset reseta a saída. Eu não consigo ativar ao mesmo tempo o 7 e o reset, e se eu não ativo nenhum, é o estado anterior, que é exatamente o circuito aí, a tabela que a gente viu desse exemplo da lâmpada, né? Então, eu poderia considerar que a botoeira A está setando a lâmpada e a botoeira B resetando. Como que é esse circuito? O desenho dele, geralmente o usual é aparecer assim, ó. A gente faz ele cruzado, tá? Aqui vai entrar pra cá e aqui vai entrar pra cá. Aqui é o 7, aqui é o reset. Aqui é o Q barra e aqui é o Q, tá? Muitas vezes é usado, na verdade, só a simbologia do bloquinho que a gente usa, né? SR, Q barra Q ou Q barra, já vi das duas maneiras, tá? Só um bloquinho representando o circuito, ok? Então, esse LET é o nosso circuito aí, o primeiro que a gente vai ver, o circuito que é com memória, ok? Bem, esse vídeo era só para dar uma introdução mesmo. Então, a gente viu o que são sistemas sequenciais, demos uma introdução para LETs e flip-flops. Então, até o próximo vídeo.